Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Eu sou Frei Hildo Perondi, Frei Capuchinho, moro no convento Nossa Senhora das Mercês, em Curitiba, Paraná, e vou fazer a reflexão do Evangelho deste domingo. Hoje é domingo, 12 de janeiro de 2025, nós celebramos a festa do batismo do Senhor. E a primeira leitura de hoje, que vem do profeta Isaías, é o cântico do servo sofredor. O servo sofredor de Isaías, que podia ser representado pelo povo que está no exílio da Babilônia, ou também por uma pessoa, por qualquer pessoa, indivíduo, grupo, que estivesse no sofrimento, recebe de Deus sempre um chamado, o chamado para reerguer-se, para reanimar-se. E a promessa que Deus faz é que esse servo, ele é nesse servo que Deus tem a sua compaixão, o seu agrado. E esse servo também é chamado para uma missão, para ser luz das nações. É um texto muito importante, porque esses textos do servo sofredor de Isaías são textos importantes que Jesus vai ler e colocar em prática depois na sua vida. A segunda leitura de hoje, ela vem dos Atos dos Apóstolos, é o discurso de Pedro. É muito importante, porque é a primeira vez que Pedro faz um discurso, anunciando aos pagãos, aos gentios, aquilo que foi Jesus. Quem foi Jesus e o que ele fez? Então, Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo, com o poder, e ele passou por toda a parte fazendo o bem. Ou seja, um resumo daquilo que foi a vida de Jesus. Jesus ensinou, Jesus pregou o reino de Deus e, ao mesmo tempo, Jesus colocou em prática através do serviço. Jesus passou no meio de nós fazendo o bem. E o Evangelho de hoje, que fala do batismo de Jesus, é tirado do Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 15, 16 e 21 e 22. E o texto diz que naquele tempo o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João Batista não seria o Messias. De fato, na época de Jesus, apareceram tantos se dizendo, querendo ser o Messias. E João Batista foi um também que alguns grupos imaginavam que poderia ele ser o Messias. No entanto, o João Batista sabe que a sua missão não é ser o Messias, mas é justamente preparar os caminhos para o Messias. João Batista é o precursor, é ele que prepara o caminho. E, portanto, João Batista declara, eu vos batizo com água, mas virá um que é maior, mais forte do que eu. E eu não sou digno de desamarrar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e no fogo. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos aqui a clareza de João Batista, que sabe a sua missão. O batismo de João Batista é ainda o batismo dentro do ritual da antiga aliança, é um batismo de purificação. O batismo de Jesus será um batismo muito maior. Então, o batismo de João Batista é o batismo que prepara o batismo de Jesus. Então, depois nós temos, o texto nos diz que quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Então, há também uma diferença importante entre os dois batismos. O batismo de João era o batismo de purificação. As pessoas desciam a água, descia a velha pessoa, o velho homem, e para nascer novamente ressurgia o homem novo que surgia das águas, preparando-se para aderir ao projeto do reino.
Possivelmente João Batista só batizou homens e também somente judeus, né? E o batismo de Jesus, então, vai ser um batismo muito mais amplo, vai ser batismo no Espírito Santo, e vai contemplar não somente os judeus, não somente homens, mas também mulheres, pessoas de outras raças. Será um batismo a todas as nações, a todos os povos que são chamados para ingressar no reino. Então, o batismo de João é um batismo de preparação. Depois, o batismo de Jesus é o batismo que nos insere em todo o projeto de Deus. E assim, então, como todas as pessoas que iam a João para serem batizadas, Jesus também se coloca nessa fila e vai receber o batismo também. Aqui há uma grande pergunta, porque se o batismo de João Batista é um batismo para a purificação dos pecados, né, nós costumamos afirmar, e está na carta aos Hebreus também, que Jesus era semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Então, se o batismo de João Batista era para a purificação dos pecados, o que Jesus foi fazer naquela fila? E é o Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, que nos responde a isso, né? Então, no momento em que Jesus entra naquela fila, ele entra em solidariedade com todos os pecadores. E assim como Jesus é o Redentor de toda a humanidade, ele carrega sobre si, não os seus pecados que não tinha, mas carrega sobre si os pecados de toda uma humanidade pecadora. E por isso que Jesus é o Redentor de toda a humanidade desde o princípio do mundo. Então, Jesus, nesse momento, assume já as dores de todo o povo e carrega sobre si, né, esse fardo, né, do qual ele quer nos libertar. E outro dado interessante é que, no momento em que Jesus é batizado, o texto diz que Jesus estava em oração, Jesus rezava. E esse é um detalhe muito importante no Evangelho de Lucas, porque nós vamos ver que Jesus, nos momentos decisivos de sua vida, né, ele antecede, né, com momentos de oração. Jesus vai aos montes, vai aos desertos. A oração é o momento íntimo que Jesus tem com o Pai. É o momento em que ele se prepara para fazer a vontade do Pai, mesmo que às vezes ela seja tão dolorosa como carregar a própria cruz que o espera. Então, a oração é parte da vida de Jesus. Nós podemos dizer que Jesus é a própria oração. Ele se coloca em oração porque no momento da oração é onde ele se abastece, né, ele se fortalece para poder cumprir toda a missão que o aguarda. E outra coisa importante, o texto diz que, nesse momento em que Jesus está, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como uma pomba. A primeira questão é essa abertura dos céus. Né, para o povo de Deus, né, o último profeta havia sido o profeta Malaquias, e fazia em torno de 300 anos do surgimento de Malaquias. Depois disso não houve mais profetas. Então eles diziam, os céus se fecharam e a palavra de Deus não desce mais sobre nós. Então o surgimento, de fato, de um profeta, que foi João Batista, era sinal de que o profetismo havia voltado. A palavra de Deus havia retornado ao povo. Os sinais messiânicos estavam se cumprindo, então os céus se abrem, a presença de Deus novamente volta a ser sentida junto com o seu povo. E aí o céu se abre, e aí nós temos a ação também do Espírito Santo que desce sobre Jesus. Desce sobre Jesus em forma visível, como uma pomba. É lógico que não foi uma pomba que desceu, mas é uma metáfora para dizer, né, a pomba, ela é o sinal da simplicidade, sinal da bondade, sinal da mansidão, sinal da paz, sinal da beleza também. Portanto, o Espírito desce, né, como que renovando toda a face da terra, né, e ao mesmo tempo, né, fortalecendo o próprio Jesus, né, com a sua força, com a sua
com seus dons para que Jesus inicie, né, a sua missão, e de fato Jesus vai ser aquele mestre da paz, aquele que vai trazer a paz ao mundo, né, não a paz como a Pax Romana, que era a paz do império, que oprimia e beneficiava, né, apenas alguns. A paz de Jesus, ele mesmo vai dizer: não vos dou como o mundo a dá, a minha paz eu vos dou. Então, Jesus vem trazer a paz, ele é o mensageiro da paz, da verdadeira paz, do verdadeiro shalom. E do céu, então, nós temos uma voz que diz, né, tu és o meu filho amado, em ti eu ponho o meu bem-querer. Ou seja, a voz de Deus volta a ser ouvida. Mas é muito importante nós olharmos nos evangelhos. Se todo o Antigo Testamento era a voz do Pai que era ouvida, que era transmitida pelos profetas, a voz do Pai no Novo Testamento aparece nesse momento no batismo, e ela é dita para Jesus: tu és o meu filho. Essa mesma voz, ela vai ser repetida no Monte Tabor, depois na Transfiguração. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o, escutai-o. Portanto, a primeira vez que a voz aparece é para o próprio Jesus, para dizer: você está preparado, você pode iniciar a sua missão. Na segunda vez, a voz vai ser justamente para nós. Nós também devemos agora ouvir, né, a voz do Filho. E por isso o Pai se cala, né, para deixar que o Filho vai falar para nós. É o Filho que vai anunciar o seu projeto, que vai anunciar a sua mensagem. E é essa voz que daí nós devemos escutar, assim como nós devemos escutar a voz de Deus no Antigo Testamento. Era o grande chamado, né, do famoso Shema Israel, né, escuta Israel. Agora nós somos convidados a escutar a voz de Jesus. Ele vem nos anunciar o reino, vem anunciar a boa notícia da parte de Deus Pai, vem nos anunciar a boa nova, o Evangelho. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia, né, do batismo de Jesus, nós somos chamados também a recordar o nosso batismo. Nós também fomos batizados, e como batizados nós somos inseridos na grande família de Deus. E, portanto, nós somos chamados hoje também a darmos testemunho do nosso batismo. No mundo de hoje, né, com tantas ideias perversas, com um mundo em crise, nós somos chamados a dar testemunho do batismo. Nós estamos vivendo o grande momento do jubileu da Igreja, né, e o convite que o Papa Francisco nos faz é sermos peregrinos de esperança, não da esperança, peregrinos de esperança. Para sermos peregrinos de esperança, nós devemos ter a esperança em nós. Nós devemos ser esperançados e esperançadores. Nós devemos ter esperança dentro de nós. E nós devemos esperançar o mundo, esse verbo tão importante que o Papa Francisco nos convida a conjugar e viver. Sermos portadores de esperança, sermos pessoas que no dia a dia transmitem essa esperança ao mundo, num mundo tão carente, num mundo que precisa do nosso testemunho. Portanto, nesse dia do batismo de Jesus, que nós saibamos também assumir com coragem, com testemunho, né, o nosso batismo também. Paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.